Que a boa mão de Deus seja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. Nós estamos agora aqui para a nossa terceira palestra de Teologia Sistemática e nós vamos utilizar agora o livro Deus é Pai. Deus me deu esta graça para escrever o livro e tenho assim a honra e o privilégio de apresentá-lo a você, para que assim possa ajudar na sua formação. Vamos lá. Deus pode ser conhecido? Deixa eu ler um pouquinho para vocês aqui. A teologia é a ciência que sistematiza os estudos sobre a existência de Deus e as diversas concepções dos teólogos acerca de seus atributos naturais e secundários. Ela pretende tocar a orla do manto divino e extrair uma gota de sua virtude e uma colossal compreensão dos mistérios insondáveis. Antes, porém, de chegar nas profundezas desse oceano, o conhecimento de Deus, vamos nos perguntar: Deus pode ser conhecido? Tomando como pressuposto que Deus existe, somos levados a uma lógica simples. Deus existe, mas não sabemos como conhecê-lo. Cristo mesmo nos disse: ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Hoje sabemos que ambos são Deus, Deus Pai e Deus Filho. E por esse texto, Jesus nos diz que somente Deus conhece Deus, pois somente Deus possui inteligência e a capacidade substancial para abarcar a grandeza de quem Deus é. Um de seus atributos naturais é chamado de imensurabilidade, significando que Deus está além de toda a medida possível. Outro atributo é chamado de inabarcância, significando que Deus não pode ser abraçado. Ele não pode ser contido em um espaço ou em um conceito. Quando nosso Senhor diz que somente o Filho conhece o Pai e somente o Pai conhece o Filho, significa que só Deus pode conhecer Deus. Aqui está o nosso primeiro capítulo. Deus pode ser conhecido? Sim. Não em sua totalidade. Não como o ser absoluto. Deus pode ser conhecido em partes, à medida que nós vamos andando com Ele, pensando sobre Ele, falando sobre Ele, tendo experiências. Assim nós vamos conhecendo Deus de gota em gota, ou de tenda em tenda, como disse um dos teólogos cristãos, chamado de Orígenes. Só podemos conhecer a Deus montando e desmontando as nossas tendas, numa peregrinação infinita para todo sempre. É por isso também que o Apocalipse nos diz que é o Cordeiro quem nos conduzirá às fontes da água da vida, e nós vamos segui-lo para todo sempre. Só Cristo pode conhecer Deus. Só o Filho conhece o Pai, só o Pai conhece o Filho, por quê? Deus só pode ser conhecido por Deus. O Pai conhece o Filho, Deus Filho, o Filho conhece o Pai, Deus Pai. Aí vamos agora para o segundo capítulo, a incomunicabilidade de Deus. Vamos falar um pouco sobre a incomunicabilidade de Deus. Sabemos que ele é o absolutamente outro, o totalmente outro. Expressão barthiana, Karl Barth. Deus é o totalmente outro, o absolutamente outro. Deus não é desta natureza, desta criação, deste mundo. Deus é o absolutamente e totalmente outro. É o que a teologia chama de princípio do distanciamento. Está aqui em Paul Tillich. Nós vamos ler na próxima palestra algumas considerações dos pais da igreja sobre Deus. Princípio do distanciamento descrito pelo Paul Tillich. Tá bem? Significa que há um distanciamento qualitativo entre o Criador e a criação. Esse distanciamento significa que coloca Deus como sendo o extremamente outro, impossível de haver uma comunicação natural entre o Criador e a sua criação. Isso significa que Deus está fora da criação, abissalmente distante
por causa do distanciamento qualitativo. Você pega um livro como esse daqui, ó, que fala sobre judaísmo e messianismo. Esse livro aqui é do Rav Maurel Melo. Ele fala sobre o atributo da transcendência de Deus. Como que Deus está abissalmente fora da criação. Portanto, Deus, ocupando a totalidade de todas as coisas, teve que abrir um espaço para a sua criação. Já já vamos falar sobre esse assunto. Deus é o transcendentalmente outro, qualitativamente outro. Uma coisa é a criação, outra é o Criador. Criador e criação se mantêm em distanciamento qualitativo, ou seja, Deus é de outra natureza, de tal forma e de tal maneira que, embora tenha criado o mundo, as coisas e as pessoas, ainda se mantém essencialmente distante de toda a criação, não se confundindo com o universo. Existe uma incomunicabilidade entre Deus e a criação, a não ser que aconteça uma condescendência de Deus. É Deus que se comunica com a sua criação e não a criação com Deus. Como? Deus, ele condescende, ele vai se diminuindo, se adequando, se adaptando. Para quê? Para que haja uma comunicação do incomunicável com a sua criatura. Eu usei um exemplo, por exemplo, de alguém que estuda as formigas. Ele estudando as formigas, ele é o doutor em relação à formiga. É ele quem se comunica com a formiga entendendo o universo dela. Mas a formiga não consegue se comunicar com o doutor neste assunto. E por quê? Porque são de naturezas opostas, totalmente diferentes. Formiga, um inseto. O doutor, um ser humano. É o maior que faz o canal de acesso de comunicação com o menor. Utilizei isso aí apenas para exemplificar. Em teologia, usamos a palavra imanência, significando que Deus deixa ou vem de sua morada permanente, eterna, imutável e inacessível. Ele entra em nosso mundo de maneira condescendente, querendo dizer que desce, e à medida que desce, diminui o nível da sua qualidade sem desqualificar-se como Deus. Continua sendo Deus, mas ele vem filtrando, porque se Deus falar na sua transcendência com a sua criação, a gente imagina que ela se dissolve imediatamente. Deus não se ofende com a nossa infantilidade espiritual e a nossa tentativa em agradá-lo com brincadeiras rituais. Deus sabe que nós não temos capacidade de nos comunicar plenamente e perfeitamente com Ele. Por isso, Deus se compadece de nós, tem misericórdia de cada um de nós. Aqui o terceiro capítulo, a eternidade de Deus. Sabe, quando eu estava escrevendo sobre isso daqui, vários lampejos vieram à minha mente, porque é o seguinte: por mais que você tenha lido nos livros, ouvido sermões, participado de conferências e seja um palestrante, quando você precisa transformar essa experiência noética, sabe, da nous, da mente, em palavra escrita, você tem que passar por um renascimento, um esclarecimento, sabe, uma ilustração. Então, quando eu estava escrevendo sobre a eternidade de Deus, isso aconteceu comigo, vários insights vieram aqui, tá bem? Deus pode ser conhecido? Podemos nos comunicar com Ele? Vejamos, Ele é naturalmente eterno. A eternidade é um dos seus atributos naturais. Cremos, conhecemos e anunciamos que Deus é eterno, significando que Ele não tem princípio, meio ou fim. É autoexistente. Não há um Criador que o tenha gerado. Ninguém é anterior ou posterior a Ele. Ninguém vem conjuntamente com Ele. Deus não muda. É o mesmo ontem, hoje e permanece para sempre. É outro atributo natural, a sua imutabilidade. Ambos se conjugam, estando lado a lado. Deus é eterno e imutável. Uma pergunta constante e recorrente na teologia é esta:
Onde estava Deus antes de todas as coisas terem sido criadas? E o que estava fazendo antes de criar o mundo? Só há uma resposta possível. Deus estava nele mesmo. Olha que lindo! Deus mora nele mesmo. Quando se diz metaforicamente que Deus mora nos céus, metaforicamente, tem que se lembrar que Deus também transcende os céus. Está para além do céu dos céus. Aonde? Deus mora nele mesmo. Ele é a sua própria morada. Antes de todas as coisas, não havia espaço ou tempo. Nada acontecia de material ou imaterial, físico ou metafísico. Deus estava nele mesmo, desde sempre e para todo sempre consigo mesmo. Mas não estava só. Solidão não coexiste com Deus, pois ele estava nele mesmo, com ele mesmo. Em o Novo Testamento, Jesus disse: Glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes do mundo existir. Isto é, Deus Pai estava com Deus Filho desde sempre e eternamente. Aí veio a situação. Deus estava sozinho? Deus estava nele, entre Pai, Filho e Espírito Santo. Um voltado para o outro. A gente usa uma metáfora também, que é a face do Pai, a face do Filho, uma virada para a outra, também. Ou seja, Deus contemplando Deus, Deus olhando para Deus, Deus em adoração eterna, em Trindade. Falando em Trindade, capítulo de número 4, também, agora, o Conselho da Eterna Trindade. Chegou o momento de falarmos sobre o Conselho da Eterna Trindade. Somos monoteístas, cremos na existência de um só Deus. Somos monoteístas trinitarianos, e com isso queremos dizer que um só Deus se manifesta em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são três deuses. Há apenas um Deus e três pessoas. Esta é a fórmula trinitariana da nossa fé. Fazendo uso da especulação, concebemos teologicamente que Deus entrou em concerto trinitariano, ou concerto da Santíssima Trindade. Nesse concerto, as três hipóstases se manifestam distintas. A hipóstase do Pai é somente do Pai. A hipóstase de Filho é somente do Filho. A hipóstase do Espírito é somente do Espírito. Pai, Filho e Espírito Santo não se confundem em suas naturezas. A natureza do Pai pertence só ao Pai. A do Filho só ao Filho. A do Espírito só ao Espírito Santo. Embora que o Pai esteja no Filho, o Filho esteja no Pai e o Espírito Santo esteja no Pai e no Filho, eles não se confundem um no outro. Sabem quem são e como que eles atuam dentro da Trindade. Hipóstase é um conceito grego que aponta para a substância do ser, ou seja, o ser é o que é porque a substância o faz ser o que é e não pode ser outro. A substância do Pai pertence só ao Pai, e assim com o Filho e assim com o Espírito. Aqui eu fiz uma ilustração que vai ajudar você a compreender o conceito. Nós, humanos, possuímos três hipóstases: imagem, voz e pensamento. Uma só pessoa com três hipóstases. A imagem possui uma substância visual. Você está me vendo porque a imagem tem essa substância que se permite ser aparente. A voz possui uma substância audível. Você não vê, mas você ouve o som. O pensamento possui uma substância mental. Você não ouve o pensamento, não vê o pensamento, mas ainda assim ele está aqui, você está pensando. Nessa ilustração, deixa eu aproximar ela aqui para você ver. Nós estamos trabalhando aqui, ó, Deus em Deus. Isso aqui antes da criação, Deus em Deus. Aí você tem aqui as setas apontando para o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e outra seta que está aqui na horizontal, mostrando que Pai, Filho e Espírito Santo
trespassam um junto com o outro, e existe aqui um círculo preto por trás de Pai, Filho e Espírito Santo, mostrando que é um só Deus, três pessoas, que eles na eternidade estão em coexistência harmoniosa, sem conflito algum. Deixa eu ver aqui. Estamos dizendo que o Pai é uma hipóstase, o Filho é outra hipóstase, o Espírito Santo é outra hipóstase. Não são três deuses, tem que enfatizar isto. Há um só Deus que se manifesta em Pai, Filho e Espírito Santo, sempre de forma pessoal, cada um com a sua economia dentro da Trindade e da criação, cada um em conformidade com a sua natureza de serviço, os três formando uma unidade composta. Antes que o mundo existisse, ou uma palavra tivesse sido pronunciada, Deus decidiu criar e se manifestar para a sua criação. Virou-se para fora, é uma figura de linguagem, né? Você lembra que eu falei? Estavam aqui, um virado para o outro. Então, os três aqui virados um para o outro. Aí, houve este movimento. Este movimento aqui significa que Deus virou-se para fora. Uma figura de linguagem antropomórfica. Você percebe que nós estamos andando aqui com a ortodoxia. A ortodoxia que está expressa na história da igreja, nos documentos da igreja, desde os dias dos apóstolos até hoje. Há uma preservação da doutrina da Trindade. Agora, o tema do livro, importante, né? O título do livro, Deus é Pai, só comecei a tratar dele lá no capítulo de número 5. Eu já fiz referência ao livro na nossa disciplina de metodologia científica. E por quê? É para mostrar para você de que um cientista da religião vai se acercando do assunto até que você faz nascer o seu primeiro filho, que é um livro, tá bem? Espero que vocês estejam entendendo bem. Agora que eu vou falar sobre a paternidade de Deus, essa relação do pai com o filho, ó. Deus sempre foi pai? Sim, mas houve um momento em que Pai, Filho e Espírito Santo estavam em eterno repouso. Linguagem metafórica. Nós temos que utilizar aqui antropomorfismos e antropopatismos para falar de Deus. Antropomorfismo é para dizer, por exemplo, que Deus está sentado em um trono. Meu filho de 12 anos de idade, ele falou, se Deus ele é maior que os céus e o trono é menor do que o céu, como que Deus pode estar sentado em um trono? Aí eu fui explicar para ele o que eu estou explicando para você aqui. Linguagem antropomórfica. Assentar-se em um trono é para a gente poder ter o entendimento de que Deus está no controle, no domínio. Ele é o regente da criação. Vamos lá. Linguagem, então, metafórica, tá bom? Podemos denominar esse repouso, Deus em repouso, como pré-criacional. E nesta relação eterna de contemplação, a Trindade estava em silêncio absoluto e as três pessoas eram inomináveis. Esse é o pensamento, essa aqui é a metodologia da filosofia, pensamento filosófico, se intrometendo na teologia. Você usa a filosofia para pensar o seguinte, o que Deus estava fazendo antes da criação? Deus estava nele mesmo, fazendo o quê? Nada. Não estava criando. Pai, Filho e Espírito Santo estavam em contemplação um do outro, em eterno repouso e em absoluto silêncio, porque não era necessário ficar investigando o que um estava pensando, o que um estava querendo ou não querendo. Linguagem, metodologia filosófica para entrar no assunto teológico. Por ocasião da criação, que se viraram e a distinção hipostática se manifesta. Antes, não dá para a gente imaginar, embora que o Pai sempre foi o Pai, o Filho sempre foi o Filho, o Espírito sempre foi o Espírito, não dá para a gente imaginar eles também realizando uma criação, porque a criação não existe ainda. A criação tem um ponto de partida. A partir do momento da criação, o que fazem? Se viram para criar, viram para si para fora. Não de costa um para o outro, mas uma das suas faces. O Pai, o Filho e o Espírito Santo continuam contemplando-se um ao outro. Eles não precisam se virar. Se você ler o livro de Ezequiel,
Os querubins também fazem isso, não precisam se virar de um lado para o outro, porque eles têm 4 rostos nas 4 direções. Por ocasião da criação que se viraram e a distinção hipostática se fez. Uma hipóstase do Pai, uma hipóstase do Filho e uma hipóstase do Espírito Santo. A paternidade de Deus é abrangente. Eu estou pulando, tá? Pulando vários pontos aqui. A paternidade de Deus é abrangente e para aumentar a consciência acerca da nossa filiação, o Pai se comunica a sua imagem e semelhança a todos os filhos. Antes de tudo, Deus é uma pessoa e Pai de pessoas. Ainda que a sua natureza criadora possa ser encontrada em cada molécula da criação, sua imagem e semelhança é exclusivamente comunicada aos seus filhos, sejam homens ou anjos. Além de Deus ser o criador de todas as coisas, Deus ainda é Pai, primeiro, de Jesus Cristo e, em segunda instância, para usar uma linguagem do momento, de pessoas, sejam anjos, sejam seres humanos. Por isso, ele imprime a imagem dele aos seus filhos. Deus não se vira para os lados, não se abaixa, nem viaja ou executa qualquer movimento que possamos descrever, mas as Escrituras utilizam linguagem antropomórfica para nos comunicar as ações divinas. Também utiliza a linguagem antropopática para nos comunicar as emoções de Deus, muito embora sua tristeza ou alegria sejam indescritíveis. Quando a Bíblia diz que Deus se entristeceu, imagina, como que Deus pode se entristecer? Se Deus chegar a se entristecer, isto é profundamente triste, insondavelmente triste. Ou Deus se alegrando é impensavelmente alegre. Capítulo 6. Deus é Espírito. Existem 3 expressões em o Novo Testamento que são atribuídas a Deus. Deus é Espírito, Deus é luz, Deus é amor. Quando a Escritura diz que Deus é Espírito, devemos compreender como linguagem metafórica. As palavras que temos mais próximas para indicar essa metáfora no hebraico seria ruá e grego pneuma. Ambas são a ideia de vento, hálito ou sopro. Ao dizermos que Deus é Espírito, estamos metaforicamente comparando ao hálito da vida, responsável pela totalidade do ar que respiramos. Aqui eu trago um quadro comparativo, tá bem? Das versões. Você tem aqui a Corrigida Fiel, você tem a Septuaginta, tá bom? E você tem aqui a Bíblia Hebraica Stuttgartense. Essa aqui, ó, é a Stuttgartense, tá bem? A minha Bíblia Hebraica. Na tradução da Bíblia de Jerusalém, nós lemos: a terra estava sem forma e vazia, as trevas cobriam o abismo e um vento impetuoso soprava sobre as águas. Isso aqui na Bíblia de Jerusalém. A Corrigida Fiel diz: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Um ruá de Deus soprava sobre a face das águas. Ou, na Septuaginta, pneumatel. Então, o pneumatel, o Espírito de Deus, se movia sobre a face das águas. Deus é Espírito. Aí usa-se a palavra Espírito no sentido metafórico, mostrando que ele está em movimento. Aí a filosofia fala: não, Deus não pode estar em movimento, porque se ele se movimenta, ele está mudando. Se ele muda, não pode ser Deus. Epicuro falou sobre isso, tá bem? Você vê que os filósofos eles se debruçam sobre o tema para ter o entendimento. Deus é um abismo. Estamos terminando, tá bem? Deus é um abismo. Deus é um abismo é uma metáfora de Paul Tillich, que nós vamos ler daqui a pouco, esse livro aqui. Para ensinar que o fundamento de todas as coisas é Deus. Ele é o nosso chão, o terreno onde ficamos, as estacas da nossa consciência e existência. Deus é a nossa firmeza. Mas existe um paradoxo nessa afirmação. Ele é chão e abismo. A palavra abismo significa sem fundo. A partir do momento em que se toma Deus como fundamento da fé e existência, um passo é trocado em direção ao abismo. Soren Kierkegaard chamou esse passo de
Salto da Fé. Eu tenho ele aqui, ó. Soren Kierkegaard faz parte também da minha biblioteca. É um salto em queda livre, sem volta e sem fim. Você começa a cair infinitamente, eternamente, para sempre. Chamar Deus de abismo significa isso. Qual que é o tipo de sonda que você tem para conhecer a Deus? Kierkegaard fala que você se coloca diante do abismo da fé e você é desafiado. Se você quer conhecer Deus, tem que conhecê-lo pela fé. Mas para ter esta fé, você tem que dar um salto em direção ao abismo. Vai cair para sempre em Deus. Jamais vai chegar ao fundo do poço. Jamais vai poder dizer: conheço Deus absolutamente do jeito que ele é conhecido pelo Cristo e pelo Espírito. Uma figura de linguagem, tá bem? Chamá-lo de abismo é outra figura de linguagem. Deus é um absurdo. Mais um teólogo nós vamos trazer aqui para a mesa, tá bem? Deus é um absurdo. Este é um conceito de Tertuliano, que é utilizado por Kierkegaard também. Tertuliano, teólogo junto com os pais da igreja, ele diz: creio porque é absurdo. Se não fosse absurdo, não haveria necessidade de fé. Deus é um absurdo, é um conceito kierkegaardiano. Ele propôs essa metáfora em contestação à doutrina hegeliana. Hegel, ele colocou, né, Friedrich Hegel, ele colocou a finitude de Deus. Deixa eu ver aqui. Embora o sistema pretenda, por causa que ele sistematizou Deus demais, tem que tomar cuidado, né? A teologia sistemática ela tem as suas limitações e deve reconhecer isso. Sistematizar Deus, não. Sistematizamos a teologia. Deus, não. Embora o sistema pretenda ser totalizador do indivíduo, isso jamais pode acontecer porque o indivíduo transcende o sistema. Nem mesmo a igreja, enquanto sistema religioso, é maior que o crente solitário. O indivíduo isolado é o único que pode ter um encontro com Deus. É o crente que fala com Deus e o adora. Deus também procura indivíduos, não o sistema. Kierkegaard denuncia o projeto anti-Deus do sistema e levanta a doutrina do Deus absurdo, ensinando que o eterno não pode ser sistematizado, abarcado ou controlado pelo sistema religioso, econômico e político dos homens. Bom, meus irmãos, aqui Tertuliano, teólogo da Igreja Antiga, dizia: eu creio porque é absurdo. Se não fosse absurdo, não haveria necessidade de fé. A fé em Deus é um absurdo e se não fosse, poderíamos entender, raciocinar e pensar naturalmente. Não haveria escândalo e todas as pessoas do mundo seriam crentes. Crer em Deus é uma contradição com muito do que se entende por lógica. Tente pensar em Deus criando o tempo e o espaço. Onde que o tempo foi criado? Onde que o espaço foi criado? Deixa eu pular um pouquinho aqui. Deus, criador da sabedoria. Não vou falar agora. Deus, o criador do vazio. Só um pouquinho, tá bem? Deus como criador do vazio. Agora que possuímos a noção teológica sobre a eternidade e sabedoria, podemos avançar para outra criação de Deus. Deus criou o vazio. A Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Aí a mesma Bíblia diz assim que as coisas invisíveis, as coisas visíveis, elas não foram criadas do que é aparente. A teologia fala da criação ex nihilo, do nada. A teologia hebraica fala do tzimtzum. O que é o tzimtzum? Diz que Deus, como Criador, ocupava a totalidade de todas as coisas, Deus estava nele mesmo, mas para que ele pudesse criar, ele se retraiu. A teologia hebraica ou judaica chama isso de tzimtzum. A teologia cristã chama isso de ex nihilo, criador do vazio. Deus se recolheu, se encolheu, se afastou um pouco, criou o vazio. E no vazio criou todas as coisas. Criação ex nihilo. Sei que não dei conta do assunto, tá bem? Sei que não esvaziei o assunto. Isso não é possível. E
me dou por satisfeito com isso. E faço o mesmo convite a você. Estude teologia, faça teologia, estude bastante, mas não conclua o assunto, porque nós não chegamos em casa ainda, e quando nós chegarmos em casa, que é Deus, o assunto vai continuar infinitamente sendo conhecido. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera, e esse aqui é o seu curso de teologia.